Bom dia, meus amigos e minhas amigas do maior complexo de emissoras de rádio do país. Aqui é a Rádio Bandeirantes, aqui é o veículo mais importante do grupo Bandeirantes de Comunicação. Essa é a pedra inicial do grupo, foi aqui onde tudo começou. Bom, ninguém é o que é e faz parte da história impunemente, não é? O Parreira tão controvertido, na época tão discutido, mas de repente virou campeão do mundo. Né? Na época em que se falava que o Parreira não era o técnico ideal para a seleção. Ontem nós tivemos uma entrevista muito agradável com o gentleman Parreira, com o professor Parreira, um cara que foi inovador, com um cara que começou com ideias novas a respeito de posições táticas, de treinamentos físicos, enfim. Passando daquela transição medieval, que eram os treinamentos físicos de antigamente, e que acabaram com a vida de muitos jogadores, com a vida do jogador profissional mais cedo. Porque eram exercícios que mais faziam mal do que bem aos jogadores, muitos exatamente por exercícios físicos mal feitos, terminaram a carreira antes do tempo. E depois o Parreira foi o cara que, ao lado do Coutinho, começou a dar atenção estatística, o que já se fazia em outros jogos no futebol. E o Parreira, perguntado aqui, falou de uma maneira, quando começava a se questionar a seleção brasileira, falou de uma maneira muito clara, muito óbvia, que ele não via time para ganhar do Brasil. Ele achava que o Brasil seria a seleção, e o Parreira, eu até me espantei, quando você não vê as pessoas durante muito tempo, e faz tempo que o Parreira se aposentou, acho que está morando nos Estados Unidos com a filha, ou pelo menos passando um período com a filha nos States, o Parreira disse, olha, não tem ninguém melhor que o Brasil nessa Copa, não. E aquilo soou meio que esquisito, porque o Brasil já estava sendo contestado com o seu futebol. Moral da história. Todos os sites europeus que eu abri ontem falavam bem do Brasil, da dança do Brasil, menos aquele aborrecido do Roy Keane, que já teve um monte de problema fora de campo, irlandês. Foi bom de bola, mas é um mala que não tinha que ficar comentando bobagens, como ele fala. Toda hora gosta de atacar todo mundo, entendeu? Acabou com a carreira do pai do Haaland quando jogador de futebol, porque ele dava porrada pra caramba, arrebentou com o joelho do pai do Haaland, e até hoje esse sujeito enche o saco, e ele contestando a dança do Brasil, dizendo que é um desrespeito. Bom, o Baila Comigo do Brasil foi destaque em todos os sites, e todos eles elogiando, dizendo que o Brasil fez do 974, o estádio que já deve estar sendo desmontado, não é? Um sambódromo. Foi muito bonito o que se leu do Brasil ontem. E no jornal Marca da Espanha, estava lá a manchete que a maioria dos sites internacionais repetia que o Brasil é a seleção a ser batida. Olha que legal. O Brasil é a seleção a ser batida. Com Inglaterra, com França, com Mbappé, com todo mundo jogando bem, né? O Marca já dava em destaque que para vencer a Copa tem que bater o Brasil. Então isso é muito legal, que o Brasil volta à condição de favorito da Copa, apresentando futebol de primeira qualidade no primeiro tempo contra a Coreia. Eu não vi o jogo, mas ouvi todos os críticos falando, e foi muito legal, foi muito bacana, mas eu queria destacar que ninguém é o que é impunemente, né? E o Agostinho foi muito feliz ontem quando definiu que às vezes as pessoas ficam mais importantes com o passar do tempo, até quando param de trabalhar, até quando morrem, ficam mais importantes com o tempo. A história lhes dá o papel que deveria ter dado há muito tempo atrás. Não? Tem a frase do Parreira aí, Garrafa? Separou a frase do Parreira? Tem aqui. Fala que no meio da entrevista o Parreira soltou essa, que hoje é notícia em todo o mundo,
depois da exibição da seleção do Brasil contra a Coreia. E foi realmente uma exibição, né? Foi uma sinfonia no primeiro tempo, pelo que eu vi. Vamos ouvir então o Parreira falando sobre quem seria o favorito da Copa. Como é que ele está, inclusive clinicamente. Se você começar a botar na balança, tem muitos detalhes que pesam. Eu olho de uma maneira mais simplória, mais simplificada. Vai valer muito o peso da camisa, a tradição, a qualidade técnica dos nossos jogadores, inclusive se os laterais vão apoiar, se não vão, mas a gente tem muito mais qualidade, tem muito mais peso, a gente vai controlar o jogo, a gente consegue dominar o ímpeto da Coreia. A Coreia é um time muito agressivo, gosta de jogar muito em velocidade, mas o Brasil sabe como conter esse ímpeto. Eu diria até, pelos últimos resultados, o jogo deles não encaixa com o nosso. Eles conseguem resultados fabulosos contra outras equipes. Quando chegam com o Brasil, eles se encrencam todo. Então, o jogo deles não encaixa com o nosso. A gente sabe como segurá-los, como domá-los, como jogar e ganhar as partidas. É que nem a seleção de Gana, né? É que nem a seleção de Gana, que tem jogadores que jogam da maioria dos clubes europeus e são jogadores importantes. Mas pegou a Inglaterra, não encaixou o jogo, tomou um pau. Não encaixou o jogo, tem encaixe o jogo que é importante. Pode ver os últimos resultados, Coreia do Sul. Você sabe que eu trabalhei muito tempo na África, na Ásia, e a grande equipe do futebol asiático, até pelo poder econômico, pela estrutura, pelo poder financeiro, pela formação dos jogadores, é a Coreia do Sul. As empresas são muito poderosas, investem muito no futebol, nos estádios. Eu estive lá há muito tempo, passei um mês. É uma estrutura fabulosa. Mas quando chega nesse outro nível de Copa, a coisa é diferente. Não tem dúvida. Bom, Agostinho, tá aqui, é um orgulho falar com o Parreira.